Bitcoin em 73 mil dólares, é recorde atrás de recorde. Só em 2024 a gente teve um aumento no Bitcoin em mais de 66%. E quem tira na carteira tá muito feliz. Não é que esse aumento absurdo do Bitcoin tirou mais de 1.500 pessoas milionárias por dia. E esse aumento no Bitcoin tem duas razões muito importantes: a criação dos ETFs de Bitcoin e o halving que está por vir. Mas o que seria isso? Será que tá valendo a pena investir no Bitcoin? Bom, bora saber agora. Mas antes, se você gosta de Bitcoin, já curte o vídeo aqui e também se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Em janeiro desse ano, após anos de espera, os ETFs de Bitcoins estrearam nas bolsas de valores dos Estados Unidos, só que de uma maneira um pouco diferente de um ETF tradicional. Para você que não sabe o que é um ETF, ele é um fundo de índice que é como se fosse um pacote de investimentos que acompanha um determinado tema ou setor da economia, que no caso seria um índice. Por exemplo, o índice Ibovespa é um índice que acompanha as cotações médias das maiores empresas da nossa bolsa de valores. Então vai estar lá Bradesco, Vale, Petrobras e mais um monte de empresas gigantes. Se você compra uma ação na nossa bolsa, você compra ação só de uma empresa. Então, sei lá, eu tenho lá R$15 e vou comprar uma ação da Bradesco. Agora com ETF não. Se você compra o BOVA11, que é um ETF que acompanha o índice Ibovespa, eu estou comprando indiretamente todas as maiores empresas da B3. E é assim que funciona o ETF. Agora o ETF de Bitcoin, ao invés dele acompanhar um índice, ele vai acompanhar a cotação de uma moeda, que no caso é o Bitcoin. E eles funcionam da seguinte maneira: se você colocar dinheiro nesse fundo, quando o valor do Bitcoin sobe, você ganha dinheiro. E quando o valor do Bitcoin cai, você perde dinheiro. É óbvio, né? Todo investimento de renda variável acontece isso. A diferença aqui é que em vez de você comprar diretamente Bitcoin em uma exchange ou corretora, você investe em um fundo negociado na bolsa, da mesma forma que você poderia comprar uma ação do Google ou da Apple. Normalmente, as pessoas que escolhem um ETF têm a ideia de diversificar os seus investimentos, apostando em um grupo de ações em vez de colocar o dinheiro em uma única empresa, como a gente já explicou. A única diferença aqui é que o ETF de Bitcoin não é só ETF de Bitcoin, mas sim um ETF spot de Bitcoin. Mas o que seria esse spot? Spot é quando um fundo faz transações com o preço do momento. É por isso que eles são chamados de fundo à vista, ao contrário dos contratos futuros que são feitos na bolsa de valores entre duas partes que especulam sobre qual será o preço futuro daquele ativo. Ou seja, o ETF Spot de Bitcoin permite ao investidor comprar e vender Bitcoin com o preço da criptomoeda no momento em que a negociação é realizada. Só que aqui nesse caso não é o investidor que compra, mas sim um gestor por trás desse fundo. E cada ETF é administrado por uma gestora e a gestora emite cotas de participação do fundo, que são negociados na bolsa de valores, igual uma ação de uma empresa. E o papel da gestora aqui é administrar o fundo e realizar as compras e vendas do Bitcoin, além de ajudar o investidor a retirar a necessidade de fazer a custódia do ativo. Então, na teoria, esses bitcoins de ETF são seus, né? Você emprestou seu dinheiro para aquele fundo administrar para você. E em troca, as gestoras cobram uma taxa anual dos investidores. Lá nos Estados Unidos, as taxas de ETFs de bitcoins estão variando no momento entre 0,19% e 1,5%. Aqui no Brasil também tem isso, inclusive é bem mais antigo do que lá fora, foi lançado em 2021. Só que o ponto aqui para esse boom do Bitcoin são as gestoras por trás disso. Nos Estados Unidos foi permitido 11 gestoras, que são essas aqui na tela. Mas o ponto aqui é essa tal de BlackRock. Simplesmente a dona das maiores empresas do mundo. A gestora que tem sobre sua administração simplesmente mais de 10 trilhões de dólares. E ela entrou no mercado de criptomoedas em peso. De acordo com a BitMEX, a BlackRock possui quase 198 mil bitcoins, que em real dá mais de 71 bilhões de reais. E desde que essas gestoras lançaram os seus ETFs, o Bitcoin já valorizou mais de 70% e estão batendo muito recordes. Por exemplo, 1 milhão de aportes diários, o que é muita coisa e também muitos investidores novos para a moeda. Ou seja, os ETFs foram um dos fatores para esse boom que está acontecendo, não só com Bitcoin, mas também com outras criptos. Agora o segundo fator é o halving do Bitcoin. Mas o que seria isso? Bom, de forma direta e rápida, seria a redução do Bitcoin pela metade. Mas qual o objetivo por trás disso? O motivo é que novos Bitcoins entram em circulação como recompensas para os mineradores, que usam equipamentos eletrônicos caros para minerá-los. Por isso, aproximadamente a cada 4 anos, o número total de Bitcoins que os mineradores podem ganhar é reduzido pela metade. Em 2009, o sistema recompensava mineradores com 50 Bitcoins a cada 10 minutos. 3 halvings depois, a quantidade foi reduzida para 6,25
0,5 Bitcoin a cada 10 minutos. E em 2024 esse valor vai cair para 3,125 Bitcoin. O processo só vai acabar quando o número de Bitcoins em circulação atingir 21 milhões. Isso estima que só vai acontecer lá para 2140. E esse halving tem diversos objetivos além de recompensar os mineradores, como controlar a inflação da moeda e, consequentemente, deixar ela mais valiosa. Isso porque como o halving corta pela metade a quantidade de Bitcoins novos que são criados a cada bloco minerado, ele diminui a oferta do mercado que, consequentemente, aumenta a demanda por ele. Ou seja, quando a gente coloca na balança, se tem algo que tem bastante demanda, mas pouca oferta, esse negócio se torna valioso por conta da escassez e ainda controla a inflação da moeda. E a lógica por trás disso é simples. Sempre que tem um aumento na oferta de dinheiro em circulação, a gente vai ter um aumento da inflação. Mas como a gente falou, o halving do Bitcoin, a gente tem um efeito ao contrário. Com o último halving em 2020, a cripto passou a ser dividida por uma taxa de 6,25 Bitcoin por bloco. Ou seja, a gente tinha 328.500 moedas geradas por ano. E quando a gente compara o total de tokens em circulação, cerca de 18,83 milhões, é possível determinar uma taxa de inflação de 1,74%. Ou seja, mesmo com a diminuição dos ativos disponíveis, o Bitcoin se manteve estável após o halving. Ainda assim, o halving gerou um aumento dos preços da moeda. E aqui a gente chega no ponto para o segundo fato do boom do Bitcoin. Se a tendência permanecer iguais nos halvings passados, a gente pode ter um aumento surreal no valor do Bitcoin. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro halving em 2012, o Bitcoin chegou a ter um aumento de mais de 8.000%. No segundo, em 2016, mais de 55%. E no último, em 2020, o Bitcoin saiu de $8.000 para mais de $60.000. Por conta dessa história de crescimento, todo mundo espera que o Bitcoin cresça mais e mais no próximo halving, que vai acontecer em abril. Não é à toa que tem muita gente comprando e muita gente tendo lucro. Por exemplo, El Salvador, um país que tem como moeda o Bitcoin, só nesse período eles saíram de um prejuízo para um lucro de mais de 84 milhões de dólares. Tudo isso com a variação de preço do Bitcoin. A gente teve a incrível marca do Bitcoin tornando mais de 1.500 novos milionários por dia. Mas tá, depois de todos esses motivos, será que vale a pena comprar Bitcoin agora? E a resposta é não. Sendo sincero, não vale a pena. Hoje, no dia que a gente está gravando, o Bitcoin está em exatos $72.000, o que é muito caro. O certo era você ter comprado o Bitcoin bem antes de tudo isso acontecer, para você aproveitar ao máximo da valorização desse ativo. Se você comprar e a moeda cair, você vai perder dinheiro. Uma coisa que quase ninguém fala sobre o halving é que nesse ponto que acontece, sim, ele tem uma valorização gigantesca, mas ele tem uma pequena queda para que depois ele suba de novo. Isso é algo recorrente, você pode olhar no gráfico e ver que ele sempre dá uma queda depois disso, mas depois ele sobe de novo. Então se você comprar hoje que tá 70 mil, você vai pagar caro, não tenha dúvida disso. Até mesmo a pessoa que já tem Bitcoin, se ela deixar levar pela ganância e comprar só porque tá em alta, ela vai perder dinheiro. A gente, por exemplo, nesse dia, a gente ganhou uma grana com o Bitcoin, ele subiu muito na nossa carteira, mas não por isso a gente comprou ou vendeu o Bitcoin, até porque a gente tem um objetivo por trás disso. No caso, muitas pessoas iriam falar valorização, e sim, isso também, ela é uma boa moeda para isso, mas ela é uma ótima moeda para descentralizar seu capital, sair de moedas convencionais como o real e o dólar. Então tenta investir para esse objetivo também, para proteger o seu capital, não só valorização, que não tá errado, tá? Mas como a gente já falou no momento, não vale a pena você comprar Bitcoin. Mas tem outras moedas que pode estar valendo a pena você dar uma pesquisada a mais, como por exemplo o Ethereum. Apesar do Ethereum ter subido bastante também, né? Mas para você investir nesse tipo de moeda é bem fácil. Tudo que você vai precisar é de uma corretora de criptomoedas, como por exemplo um BitBank, que é o que o Lucas usa, ou a Binance que eu uso. Até mesmo o Nubank tem a opção de você comprar criptomoedas. Então, a opção para você investir não falta, né? Então já comenta aqui se vocês querem que a gente faça um vídeo mostrando para vocês as melhores corretoras para isso. E também comenta aqui se você investe e teve lucro com Bitcoin. A gente quer saber. E se você gosta desse tipo de vídeo, você vai adorar esse aqui, onde a gente mostrou como escolher o melhor carro para você.